como o Brasil é um país muito grande, o pessoal está por aqui às vezes, e tem a coisa da indústria cultural. A gente tem uma relação, queira ou não, forte com os Estados Unidos, né? Então, algumas pessoas acabam conhecendo mais a cultura americana do que a dos nossos irmãos, né? Do pessoal aqui em volta da gente. E eu acho que é muito importante que a gente tenha. ah, saiba um pouco do que está acontecendo com nossos vizinhos, tenha um pouco essa noção histórica, né? Eu acho que faz todo sentido, inclusive o pessoal aqui é da arquitetura, né? A batalha, a dificuldade, os desafios para construir, para criar uma arquitetura popular, essas coisas são desafios em toda a América Latina, né? Eu tive a felicidade de ter um tempo na Colômbia, onde eu pude conhecer algumas casas construídas. Eu entrei numa casa semi-construída, mas assim, um sobrado com bambu, feito com materiais alternativos, um negócio maravilhoso, sabe? E assim, eu acho que é tão próximo da gente, não só geograficamente, mas assim, a vivência mesmo, o cotidiano, sabe? Inclusive a comida, enfim, a gente tem. A gente é tão baseado no milho, né? E também vários países da América Latina também, né? Então eu acho que é legal fazer essa ponte, né? Eu fiz a seguinte escolha, né? Vou trazer para vocês a história de um sujeito que criou polêmica, causou polêmica alguns séculos atrás, né, para a gente ter essa noção, né, histórica. E aí vou trazer em seguida um texto que é um relato um pouco mais recente. Vocês sabem que, gente, em sociologia, 30 anos, isso aí não é muito tempo, né? A gente está falando segunda metade do século XX para cá, tal, já estamos, né? Já existe essa conectividade, essa conexão, né? Para a gente entender o nosso presente, né? Então, deixa eu colocar aqui na tela o primeiro que eu pensei. Eu vou contar então a história para vocês do Bartolomeu de Las Casas, né? E como eu preparei esse resumo aqui, eu vou fazer aquele esquema de colocar na tela e a gente vai lendo e conversando, tá? Então, Bartolomeu, ele é um espanhol, né? Nasceu em Sevilha no final do século XV, né? O Brasil, como a gente, como nação, não existia, né? E é um frei, né? Então ele nasceu em Sevilha e, como vocês vão ver, viajou muito a vida toda e esteve mais próximo da gente aqui, mas acabou voltando, teve idas e vindas, né? O Bartolomeu participou da segunda viagem do Cristóvão Colombo. Chegou à América em 1502, né? Ah, a época era, né, de colonização, de exploração mesmo, né? Então, inicialmente, mesmo com formação religiosa, né, ele era um cara que apoiava a exploração indígena. Ele chegou a meio que trabalhar nesse momento aí de explorar trabalho indígena forçado, né? Então, não é. Às vezes as pessoas têm uma imagem, né, da harmonia, que a harmonia nada, é tiro, porrada e bomba mesmo, né? Os caras chegaram. Então, trabalho forçado. Participou de ataques. Ele chegou, né, na juventude dele, nessa primeira vinda, a atuar em eventos de captura de índios, né? Bom, ele estava fazendo os estudos religiosos, teve essa viagem, voltou para a Europa e se tornou sacerdote mesmo em Roma em 1507, né? Então, por volta dos 30 anos de idade. E aí voltou para a América com o trabalho de evangelização, né? Aqui uma brincadeira, ele foi para Cuba, foi mesmo, né? Foi para Cuba e seguiu trabalhando nessa interação com os nativos, mas basicamente ainda vamos dizer, nessa pegada da exploração mesmo, né? Agricultura, mineração, e os nativos trabalhavam, né, para os europeus. Bom, aí a gente tem um episódio que eu vou chamar de conversão, como os livros inclusive contam, chamam desse jeito. Em 1511, uma missa de Natal, uma missa próxima à época do Natal, o Bartolomeu ouviu um sermão de um outro frei, o Frei Antônio de Montesinos, era um cara mais assim, da turma dos contestadores, e ele perguntava: com que direito e com que justiça vocês forçam os índios a tão cruel e horrível servidão? Vocês fazem com que eles morram extraindo o ouro para vocês. Isso é justo? Né? Vocês não deveriam amá-los como seus semelhantes? Né? Então, esse episódio é relatado por Eduardo Galeano, no livro dele de 83, né?
E aquilo impressionou muito o Bartolomeu. Na verdade, o Frei Antônio foi uma daquelas pessoas que chegou, se assustou e teve coragem de falar, né? Falar contra, vamos dizer, o establishment, né? Que estava ali. A partir desse sermão, o Bartolomeu mudou de atitude, né? Ele realmente ficou sensibilizado e passou a denunciar as injustiças cometidas, né? Aí ele virou de lado, né? Iniciou uma campanha em defesa dos índios da América Latina e começou a escrever para várias autoridades, né? Escreveu para o rei de Aragão, Fernando II, ao cardeal Cisneros, lembrem-se de que a igreja era super poderosa nessa época, né? Ainda hoje é, né? Enfim. Escreveu ao Carlos V, que era simplesmente uma pessoa que aos 19 anos tinha se tornado imperador da Espanha, Alemanha, Áustria, Nápoles, Sicília, Países Baixos. O cara era quase o dono da Europa, vamos dizer assim, né? E o Bartolomeu vai lá e escreve para ele, fala, ó, tá tudo errado, a gente tá pegando, não pode ser assim, né? Por denunciar publicamente esses abusos, né? Escreveu cartas, falava, começou a fazer palestras e tal, denunciando abusos dos funcionários, né? Contra os índios, inclusive gente, infelizmente, gente ligada à religião, mas que na prática cometia violências, enfim. E com isso, vocês podem imaginar, ele começou a colecionar inimigos, né? Inclusive e especialmente os membros do chamado Conselho das Índias. Era um grupo pequeno e muito poderoso, ele que decidia as coisas, tal. Voltando para a América, então ele fazia essa ida e vinda. Ele entregou cartas, relatos, né? Voltou para a América e começou um trabalho de evangelização na Venezuela. Mas na Venezuela ele esteve envolvido, né, involuntariamente num grave incidente, num embate entre índios e colonos, né? Muitos espanhóis acabaram mortos por índios. Aliás, isso daria uma outra conversa, porque os índios brasileiros, né, a questão do comportamento, das atitudes, tem uma diferença em relação a esses índios desse caso, por exemplo, do lado da Venezuela, Colômbia, que era um pessoal mais aguerrido, né, que não era muito de aceitar espelhinho e boa, né? Então teve enfrentamentos pesados, né? Então houve morte de espanhóis, né? O Bartolomeu era o defensor dos índios. Então nesse momento começa a ganhar força aquela visão de que, pô, esse cara é um traidor, um espanhol traidor, tal. Ele então se recolheu, né? Entrou para a ordem dominicana. Chegou a ter falas onde ele falava que aceitava a escravidão de mouros e africanos, percebam isso, então já era um tempo em que estava se trazendo escravos da África, né? Mas ele mantinha um discurso firme contra a escravidão dos índios, quer dizer, uma contradição, como tantas que a gente tem na história, né? Ele dizia que aquelas guerras eram injustas, porque ele presenciou, né, enfrentamentos que ele achava injustos, né? Um lado com as flechas e o outro com todo um poderio aí. Bom, com isso ele enfrentou a oposição de diversos teólogos, né? E aí ele escreve para o Conselho das Índias. Aqui é um trechinho de um texto do Bartolomeu, Frei Bartolomeu. Não olhem minha rudeza de dizer, e sim a vontade com que sou movido a dizê-lo. Já chegam aos céus os alaridos de tanto sangue humano derramado, os queimados vivos, assados em grelhas, jogados a cachorros bravos. Poderiam levar escravos de outra maneira que não fosse em prejuízo dos índios, né? Então é uma denúncia da violência extrema que acontecia ali. Bom, ele tenta uma audiência presencial junto ao Conselho das Índias, né? Em 1530, mas não consegue, é negado, né? Em 1535 ele vai para o Peru. Então, só para vocês entenderem, toda essa conversa que nós estamos apresentando rapidamente, aí já são aí quase 30 anos, 25 anos de defesa dos índios, idas e vindas, né? Então ele já está por volta dos seus 60 anos de idade, ele vai para o Peru, mas o navio em que ele viajava naufraga no litoral da Nicarágua, e ele fica na Nicarágua. Lá Bartolomeu enfrenta o governador Rodrigo de Contreras. Ele denuncia tráfico de escravos, né? Ele denuncia o envio de escravos índios ao Peru. E aí, no ano seguinte, ele vai para Guatemala, onde pregou para os índios, né? E ele, aqui é um outro ponto polêmico, vamos dizer assim. Ele estava sendo muito pressionado, né? Aquele, como dizer,
um religioso traidor dos brancos, tal. Então, ele tenta fazer um meio de campo aí, e ele inventa, tira uma ideia de um tributo que seria pago pelos indígenas aos colonos. Eu leio isso, eu falo isso para vocês, com aquela sensação de, pô, mas que injustiça, né? Os índios, os indígenas terem que pagar para os colonos. Mas essa era a ideia. Por quê? Seria uma espécie de pedágio para evitar as agressões, evitar os ataques, né? Então, era um estágio, ele entendeu que seria um caminho, talvez, né? A ideia era pacificar a relação entre uns e outros. Isso não deu muito certo, né? Ele volta para a Espanha em 1540 e 2 anos depois, em 1542, ele finalmente consegue ser ouvido no Conselho das Índias. Lembra vocês que ele ficou 7 anos tentando essa audiência com as autoridades europeias e depois de 7 anos ele consegue. Ele faz um discurso veemente, denunciando injustiças na América, e impressiona o imperador Carlos V. O cara fica, pô, peraí, tá, parece que é sério mesmo esse cara. E logo em seguida dessa fala dele, o imperador Carlos V publica o que ficou chamado na história, conhecido como Leis Novas. E essas leis, basicamente, são restringindo a escravidão. Reduz, cria uma série de questões lá, de normas, né? O que dificulta a escravidão. O que foi uma decisão que, de certo modo, deixou todo mundo insatisfeito. O Bartolomeu, porque ele achou que foi pouco, e o próprio Conselho das Índias, os europeus exploradores, colonos, que se sentiram prejudicados. Bom, aí o Bartolomeu parte, vamos dizer, para o ataque, né, e publica uma obra. Vou ler, vejam o título da obra: Brevíssima Relação de la Destrucción de las Índias. Lembrando que eles estão chamando de Índia, mas é o nosso pedaço aqui, tá? Ele acusa os descobridores da América de diversos crimes e atitudes violentas. E aí fez o livro, né? Obviamente, essa obra gerou polêmica, foi escandalosa, foi classificada como escandalosa. Na Europa, as pessoas não acreditavam, porque ele conta cenas, né, de enfrentamentos, de violência. E diziam, não, esse cara é louco, está exagerando, escandaloso. O livro foi censurado, né? E foi republicado, foi publicado de novo somente 10 anos depois, né? A Brevíssima Relação. Mas ele só vai ser mais difundido e ter mais repercussão 100 anos depois, né? Foi uma obra que ficou, vamos dizer, nas sombras, ficou, né, escondida, obscura por muito tempo. Enquanto isso, o Bartolomeu já chegando nos 70 anos de idade, né? Ele voltou várias vezes à Espanha, fazia suas pregações, seus discursos, em que defendia sempre o direito dos índios e denunciava as violências. Ele começa a defender direitos políticos, o que é outra treta que acontece, né? Porque, pô, como assim político? Você quer que os indígenas votem, escolham um representante? Sim. E aí o pessoal não aceita isso. E ele viaja pela América Central, vamos dizer, juntamente com esse trabalho de conscientização, de socialização, de denúncia, né? Ele também seguiu o trabalho de evangelização, né? Mas aí ele é perseguido, né? Perseguido pelos colonizadores em São Domingos, Peru. Ele vai para os lugares e o pessoal já recebe mal, né? Então ele vai para São Domingos, Peru já estava sendo visado, Nicarágua, Guatemala, México, e fica uns meses em cada lugar e o pessoal não gosta, tal. E em 1543 ele se torna bispo em Chiapas, no México. E aí faz com que o imperador promulgue as leis novas, né? Uma nova alteração lá nas legislações. Uma dessas leis, né, que acontece nessa época, dizia que os filhos dos conquistadores não têm mais direito a herdar os escravos índios. Isso eu chamo a atenção de vocês para o fato de que, por todo esse período, a gente está falando aí de mais de 50, 60 anos de colonização, os escravos eram, vamos dizer assim, propriedade. Então o senhor morria e ficava, e o filho herdava, um negócio louco, né? E aí isso encerra, né? Ele consegue sensibilizar o imperador, os filhos não podem mais herdar os escravos. Morreu o dono lá, o cara está livre. Em 1544,
o Bartolomeu então consegue, vamos dizer assim, estou brincando, né? Ele consegue o título de europeu mais odiado das Américas, né? O inimigo número um dos colonos, né? Muito bem. Ao mesmo tempo, ele consegue a empatia, ele é reconhecido pelos nativos, né? Ele defendia os indígenas. Aqui tem um outro trecho, né? Que ele de uma carta dele defende, né, atacando os que defendem pior tratamento que o esterco das praças. Denuncio quem, por cobiça, converte Jesus Cristo no mais cruel dos deuses e o rei em lobo faminto de carne humana. Né? Então ele chega a comentar isso, que os reis deviam se preocupar, porque as pessoas fazem coisas horríveis aqui e ainda dizem que é por causa do rei. Fala, tá queimando o filme aqui, né? Então ele segue nessa toada. No texto confessionário, né, já mais para o fim da vida dele, ele escreve dizendo que nenhum dono de escravos jamais pode ser absolvido na confissão religiosa. Antes, ele tem que libertar seus escravos. Então, o cara chegava para fazer a confissão, você imagina, e um frei, ele falava, ó, liberte os escravos e depois a gente conversa. Vocês podem imaginar como que isso era complicado. É óbvio que a maioria dos colonos não aceitava isso, então a coisa vai ficando mais tensa. E ele dizia: então vocês vão ser excomungados. Quer dizer, foi uma vida inteira de enfrentamento. Né? Aí ele chega em Chiapas, numa certa ocasião, e ele aporta lá com o navio, e o mensageiro tem um recado para ele. Não há verbas para pagar as viagens do bispo. Usem as moedas dos enterros. Quer dizer, passe o chapéu aí, porque nós não vamos financiar. Esse cara vai ter que. Ele que se vire com a sandália dele aí e tal. Começa, né, ter os cortes, né? O Bartolomeu gerou tanta polêmica em Chiapas, no México, que em 1546 ele tem que sair da província de Chiapas para a cidade do México, quase em fuga mesmo, né? No ano seguinte ele volta para a Espanha, né? E na Espanha ele continua sua luta por direitos humanos, publicando outros escritos, né, como Em Defesa dos Índios, né, escritos esses que são combatidos por muitas pessoas. Aqui tem alguns trechos, sim, poderia ler alguns trechos, eu vou seguir para a história aqui, mas um ponto interessante para a gente abordar é o seguinte, em Valladolid, né, então na Espanha, né, tem uma série, e por um tempo, isso aqui é um episódio interessante, por um tempo, foram quase 3 anos aí, 2 para 3 anos, entre 1549 e 1551, ocorre uma série de debates públicos. É como se fosse, vamos dizer, hoje um debate político, uma campanha eleitoral e tal. Então, só que entre religiosos. Houve uma série de debates, foram mais de 6 debates, entre Bartolomeu e Juan Ginés de Sepúlveda. O Bartolomeu ele falava defendendo os índios e o Sepúlveda atacando, né? Então o Bartolomeu defendia, eram grandes palestras, né? Defendia o seguinte: se todos os homens são criados à imagem de Deus, a escravidão não faz sentido. A escravidão deve ser abolida, porque é contra o ensinamento religioso. Primeiro ponto. Segundo, o imperador não é dono, não pode ser dono das propriedades dos indivíduos. Ele é governante, não podemos confundir, porque, e esse é um ponto que se confunde, inclusive no Brasil, até hoje, vamos dizer assim. Tem pessoas que se sentem. O cara que é um grande empresário aqui, às vezes parece que se sente dono de alguma coisa, inclusive das pessoas, né? Ele dizia: não, né, vocês não são donos dos indivíduos, vocês governam, né? E dizendo isso, por causa disso, a partir desse ponto, eu defendo que as nações indígenas tenham autonomia. Né? Então, assim, pagamento de tributos, ok, o Império Espanhol tem direito a recolher tributos, mas não tem direito a escolher líder para eles, né? Eles teriam que ter esse direito. Outro ponto, não sei se vocês sabem disso, mas no século XVI, né, em muitos lugares pensava-se, né, nesse período da colonização, pensava-se que os indígenas não tinham alma, tinha uma coisa, sabe, que essas pessoas não têm alma, são inferiores e tal. E aí ele fala, os indígenas não são bárbaros e selvagens. Né? Dizendo isso, ele está combatendo a tese do Sepúlveda.
O Sepúlveda era um cara que ia para a tribuna falando que existem diferentes tipos de bárbaro e começava a fazer descrições. Tem o bárbaro que é beligerante, que gosta da briga, tá? E vai contando. E o Bartolomeu fala: não, peraí, se você for avaliar desse modo, quem procura o enfrentamento somos nós, são os brancos europeus. Né? Então ele questionava. Outra, pecados contra a natureza e infidelidade a Deus não podem ser causas para a guerra contra os índios. O Sepúlveda dizia: não, esses caras não acreditam em Deus, não, tem, né, não são fiéis, é, e, e com isso eles justificavam a guerra, né, e a escravidão. E aí o Bartolomeu combate isso, ele fala: compreenda as manifestações culturais indígenas como uma forma própria de religiosidade, né? Vocês podem modificar pela persuasão ao longo do tempo, conversar, mas nunca pela força. Então são pontos de vista. E isso eram debates que aconteciam publicamente, então as pessoas acompanhavam isso. Outra, se os conquistadores usassem violência, isso tornaria justa a reação violenta dos índios. Porque se dizia, pô, mas esses índios são perigosos, eles mataram não sei quantos espanhóis naquele ataque. Bom, peraí, quem começou? Né? Então, vocês não podem exigir uma resposta pacífica se vocês chegam querendo escravizar os caras. Né? Bom, após uma série de debates, como vocês sabem, eu estava falando, quase 3 anos aí de embate, o Sepúlveda é considerado vitorioso. O Conselho das Índias, o imperador e tal. E o que naturalmente, né, porque a visão predominante ainda era da exploração. E as obras de Bartolomeu são todas censuradas e proibidas para leitura. Ele fazia cartas, tinha vários textos. Foi tudo considerado proibido. Né? Em 1566, Bartolomeu passa por cima do rei da Espanha e do Conselho das Índias e escreve para o Papa. Aí foi assim o máximo, né? Ele vai direto para o Papa Pio V, pedindo que ordenasse o cessar imediato das guerras contra os índios, dando fim aos saques, é a expressão do Bartolomeu, saques que utilizavam a cruz como álibi. Dizia que era religioso, exibia a cruz e expoliava, roubava tesouros, né? As riquezas dos indígenas. Esse é um texto que foi falado no século XVI, tá? Para a gente refletir, né? Bartolomeu morreu em Madrid aos 92 anos de idade, em 17 de julho de 1566. Né? Na época, era muito raro um homem viver tanto, mais de 90 anos, imagina. Mas a defesa dos índios, né, o que hoje se fala isso, né? A defesa dos índios deu sentido à vida de Bartolomeu até o último instante. Foi um cara que viveu nessa luta, né, ergueu essa bandeira e trabalhou nisso até o último momento. Então, vamos dizer, essa biografia, né, eu acho que é bastante reveladora de aspectos de como aconteceu a colonização nas Américas, né? E ela tá, eu escrevi aqui baseado no livro do Eduardo Galeano, Memórias do Fogo. O Galeano é um escritor uruguaio brilhante, né, jornalista, e que pesquisa a história da América Latina, é uma referência muito legal para vocês, né? E tá aí, Memórias do Fogo, número 1, Nascimentos. Né? Aliás, a gente tem uma turma predominantemente feminina. O Galeano tem um livro chamado Mulheres, né, no original Mujeres, que é uma coletânea, são textos bem curtos, são biografias de mulheres da América Latina. Esse livro é lindíssimo. Eu já comprei o livro umas 3 vezes, né? Mas o que acontece é que eu compro o livro, de repente eu sinto que preciso dar de presente para alguém. Tem alguém, não, essa pessoa está na causa feminista, fala, ó, vai ler esse livro aqui que é legal. Então no momento eu tô sem esse livro aqui comigo, mas é um livro que eu gosto de ter. Mulheres, mas o Galeano é uma referência assim pra gente, né? Aí, então, vocês podem achar Bartolomeu de las Casas, tem até na Wikipédia, né? Dá para achar, tá? Então, esse era um primeiro texto que eu queria compartilhar com vocês, né? Quero saber se vocês têm alguma questão, algum comentário a fazer, né? Vocês percebem, será que a gente tem, hoje em dia, alguns sociólogos, né, historiadores, comentam que muitas coisas que a gente vive, inclusive no Brasil, né, atualmente, se você for buscar as raízes históricas, a exploração
tem assim toda uma historicidade, né? Então não sei se vocês enxergam isso, algum tipo de ligação com coisas que a gente vê hoje, enfim, sei lá, se vocês quiserem comentar, está aberta a palavra aí. Ninguém? Ó, tô aqui. Momento para ouvir vocês. Silêncio total. Bom, eu tenho um segundo texto para compartilhar, né? Que é uma, vamos dizer, não é exatamente uma biografia, mas acho que é um texto até que é interessante porque é um relato, né? Feminino, latino, só que mais próximo da gente, dos anos 70, aí tem 50 anos aí, mas já é mais próximo. E aí, posso passar para o segundo? Vocês querem comentar alguma coisa? Pessoal, tem o chat também para os tímidos, tímidas, né? E lembrando para a turma que chegou depois que beleza. Então a área está dando aqui. Para a turma que chegou depois, quem não escolheu ainda os grupos e seminários, por favor, me manda um alôzinho depois pelo ambiente virtual, né? Eu já estou preenchendo ali naquela. Tem uma lista com os 12 tópicos, né? Que o pessoal sugeriu. E aí eu estou anotando, à medida que vocês me escrevem, eu vou preenchendo ali os nomes dos grupos, tal. A gente deve apresentar no dia 23 de novembro, tá? Então, deixa eu passar para mais um texto. E esse aqui tá aparecendo para vocês? É o Dia da Mulher Mineira, tá? Esse texto, quando a gente fala mulher mineira, deixa eu até descer aqui. Ó, onde é que tá? A Domitila. Domitila, que é a autora desse relato, é uma líder trabalhadora boliviana que no início dos anos 70, né, comandou na Bolívia uma grande greve feminina. Começou ela e outras 4 moças, né, uma greve de fome, fizeram uma greve. E inicialmente ninguém dava muita importância, o movimento foi crescendo, o movimento feminino, e por fim ela derrubou o governo da Bolívia na época com esse movimento. Passou por um monte de perrengues, foi presa mais de uma vez, tal. Mas essa moça chegou a falar, se não me engano, ela chegou a fazer um discurso na ONU, inclusive, né? E tem um livro dela que se chama Se Me Deixam Falar, que contém alguns relatos dela. Então aqui, quando a gente lê o título Um Dia da Mulher Mineira, texto da Domitila, dessa boliviana, então essa mineira é a mulher que trabalha nas minas, né? A gente tem aí em toda a América Latina tem essa questão do extrativismo, né? Então as mulheres trabalhavam nas minas também. Então vejam só esse relato. Meu dia começa às 4 da manhã, especialmente quando o meu companheiro está no primeiro turno de trabalho, né? Então eu preparo o seu café da manhã. E em seguida preparo as saltenhas, porque faço umas 100 por dia e vou vendê-las na rua. Então vamos lá ver o que é saltenhas. É uma empanada boliviana, né? Carne, batata, pimenta e outros condimentos. É um pastel bem temperado, né? Feito com massa de pão. Ela fazia 100 dessas por dia e ia vender na rua. Então começava às 4 da manhã o dia dela, né? Faço isso para completar o que falta ao salário do meu companheiro, para satisfazer as necessidades do lar. Na véspera, preparamos a massa. E às 4 da manhã faço as saltenhas, enquanto dou de comer aos pequenos, né, os filhos. Né? Os pequenos me ajudam, descascam as batatas, cenouras e preparam a mesa. Depois, tenho que aprontar os que vão à escola na parte da manhã. E em seguida, lavar a roupa que deixei enxaguada na véspera. Tudo isso, gente, é das 4 às 6, 7 da manhã. Né? Às 8 da manhã saio para vender. Os pequenos que vão à escola na parte da tarde me ajudam. É necessário ir ao armazém e trazer os artigos de primeira necessidade. No armazém fazem filas imensas e fica-se até às 11 horas para se abastecer de alimentos. Então tem um monte de compra para fazer. Né? Fila para a carne, fila para a verdura, para o óleo. Para tudo é preciso fila. É assim, porque cada coisa está num lugar diferente. Então, enquanto vou vendendo as saltenhas, faço fila para me abastecer no armazém.
Corro na janelinha para buscar as coisas, os meninos ficam vendendo. Então os filhos estão trabalhando ali, desde criança. 6, 7 anos já está ajudando a mãe de alguma forma. No tempo que não está na escola, está ajudando. Aí os meninos vão ficar na fila e eu vendo. Então ela reveza, né? Assim, das 100 saltenhas que preparo, tiro uma média de 20 pesos diários, né? Se vendo todas num dia, ganho 50 pesos. Mas, se amanhã vendo somente 30 saltenhas, então perco. Por isso ela faz um cálculo médio aí, né? A média do meu lucro é de 20 pesos por dia. E eu tenho sorte, porque as pessoas me conhecem e as compram de mim. Algumas das minhas companheiras chegam a tirar somente 5 a 10 pesos diários. Ela trabalhava bastante com os figos e conseguia vender mais, né? Do que eu e meu marido ganhamos, comemos e vestimos. O alimento está bastante caro, 28 pesos o quilo de carne, né? Então, gente, olha, presta atenção. O trabalho dela, ela trabalhava, fazia um monte de saltenhas. O que ela ganhava num dia é equivalente a 1 quilo de carne, né? 4 pesos a cenoura, 6 pesos a cebola. Se pensarmos que meu companheiro ganha 28 pesos por dia, apenas dá para viver, não é? Quer dizer, uma coisa no limite ali da sobrevivência. A roupa custa ainda mais caro, então procuro costurar tudo que posso. Não compramos roupa para o frio, compramos lã e a tecemos, né? Lembrando que a Bolívia, né, em certas partes do ano, em certas regiões, é um lugar super frio, né? Então lã mesmo, né? Também no princípio de cada ano, gasto uns 2.000 pesos comprando tecidos e um par de sapatos para cada um de nós, né? E isto a empresa desconta mensalmente do salário do meu esposo. Nos papéis das contas, chamamos isso de pacote. E acontece que, antes de terminarmos de pagar esse pacote, esse empréstimo aí, né, já se estragaram os sapatos. Assim são as coisas. Então a vida assim no limite ali. Bem, das 8 até as 11 da manhã eu vendo as saltenhas, faço as compras no armazém e faço também meu trabalho no comitê de donas de casa, conversando com as companheiras que também vêm fazer compras. Ao meio-dia, o almoço tem que estar pronto. Porque os outros meninos vão para a escola. Então ela tem filhos que estudam de manhã, outros estudam à tarde, né? Na parte da tarde tem que lavar roupa. Não temos lavadouro. Usamos bateia. É preciso buscar água. Então ela vai, né, com aquele recipiente, vai buscar água no rio e tal. Também tenho que corrigir as tarefas dos meninos e preparar todo o necessário para as saltenhas do dia seguinte. Às vezes se apresentam coisas urgentes para resolver no comitê, no período da tarde. Então, tenho que deixar de lavar roupa para fazer isso. O trabalho do comitê é diário. Ela já era uma líder, vamos dizer, comunitária nessa época, né? Necessitamos reservar pelo menos 2 horas diárias. É um trabalho totalmente voluntário, né? As demais coisas eu faço à noite. Os pequenos trazem bastante tarefa da escola e a fazem à noite, sobre uma mesinha, uma cadeira ou um caixãozinho. Às vezes, todos têm tarefa, porque é o seguinte, gente, não tinha mesa para todo mundo. Eram barracos, um lugar muito simples, né? Quando todos têm tarefa, então põe uma tábua em cima da cama e algum deles faz ali a tarefa. Então, encosta e usa a cama como mesa, né? Quando meu marido trabalha na parte da manhã, ele e os pequenos vão dormir às 10 horas da noite. Quando ele trabalha à tarde, então fica fora a maior parte da noite, não é? E quando ele trabalha à noite, só volta no dia seguinte. Então eu tenho que me adaptar a esses horários. Embora ela não seja da companhia expressamente da mineração, mas ela tem que seguir o turno por causa do marido, né? Se organiza. Bom, geralmente não podemos contar com a ajuda de outra pessoa na casa. O salário do meu companheiro é pouco e eu tenho que ajudar fazendo as saltenhas. Outras companheiras ajudam na casa tecendo, outras costurando, outras fazendo tapetes, outras vendendo na rua. Outras não podem ajudar e a situação é realmente difícil. Não há fonte de trabalho para as mulheres, não só para elas, como também para os jovens que voltam do quartel. E a desocupação, quer dizer, desemprego em última análise, né, torna nossos filhos irresponsáveis, eles se acostumam a depender dos pais, da família. Muitas vezes se casam sem ter trabalho, então vêm viver em casa com a sua companheira. Então é assim que vivemos. Assim é a nossa jornada. Geralmente eu me deito à meia-noite. Durmo então de 4 a 5 horas por dia. Já estamos acostumados. Gente,
não só dormir pouco, mas trabalhar pesado a maior parte do dia, né? Bem, penso que com tudo isso fica claro como o mineiro é explorado duplamente, não é? Porque o salário sendo tão pouco, a mulher tem que fazer muito mais coisas no lar. E isso aqui eu vou pôr entre aspas, né? Isso é um trabalho gratuito que ao final das contas estamos fazendo para o patrão, não é? Quer dizer, ela percebe que no fundo acaba sendo trabalhadora também das minas, né? Desse jeito. Explorando ao mineiro, exploram também não só a sua companheira, mas também até seus filhos. Isso porque os afazeres domésticos são tantos que até as criancinhas fazemos trabalhar. Como, por exemplo, né, ficar na fila, esperar pela carne, pela água. Por vezes fazem filas tão grandes que as pessoas se apertam e se maltratam. Quando há escassez de carne nas minas, as filas são tão grandes que as crianças morrem esmagadas para pegar a carne. Há um desespero terrível. Eu conheci crianças que morreram assim, com as costelas fraturadas. E por quê? Porque as mães, com tanta coisa para fazer na casa, mandam seus filhos para ficar na fila. E às vezes há um aperto tão terrível que tudo acontece, pisam nas crianças. Também se deve levar em conta o dano que se causa a uma criança que, por ter que ficar na fila, não vai à escola. Quando se espera a carne por 2 ou 3 dias, às vezes elas ficam o dia inteirinho na fila. E, consequentemente, por 2 ou 3 dias, faltam na escola. Né? Gente, queria só abrir um parênteses aqui. Esse relato, para mim, fica claro assim, a importância que essa mulher, que a Domitila dá aqui, que ela ressalta, a importância do estudo. Como é importante que os filhos estudem. Então, mesmo naquela dificuldade toda, ela faz questão de mandar os filhos para a escola e quer conferir a lição, sabe? Quer estar junto, né? Isso quer dizer que não dão nenhuma comodidade ao trabalhador, que ele se arranje como possa e pronto. No meu caso, por exemplo, meu marido trabalha, eu trabalho, faço meus filhos trabalharem, somos vários trabalhando para manter a casa. E os patrões se enriquecem cada vez mais e a condição dos trabalhadores vai de mal a pior. Mas apesar de tudo o que fazemos, ainda existe a ideia de que as mulheres não realizam nenhum trabalho, porque não contribuem economicamente para o lar, que somente o marido trabalha porque só ele recebe um salário. Nós temos tropeçado bastante com essa dificuldade. Um dia me ocorreu a ideia de fazer anotações num quadro. Pusemos como exemplo o preço da roupa lavada por dúzia. Olha só que interessante, né? O preço da roupa lavada por dúzia e verificamos quantas dúzias de roupa lavávamos por mês. Depois consideramos o salário de uma cozinheira, de uma babá, de uma empregada. Verificamos tudo o que fazem todos os dias as esposas dos trabalhadores. No total, vimos que o salário necessário para pagar o que fazemos na casa, comparado com os salários de cozinheira, lavadeira, babá, empregada, era maior do que o que ganhava nosso companheiro durante um mês inteiro na mina. Né? O trabalho dela, se você fosse fazer as contas, era maior ainda. Né? Então, assim fizemos os nossos companheiros compreender que, em certo sentido, nós trabalhamos e trabalhamos mais do que eles. E que, inclusive, contribuímos mais dentro do lar com aquilo que economizamos. Aquela coisa de não comprar roupa, ela compra só a lã e ela faz a roupa. Né? Assim, apesar de que o Estado não reconheça o trabalho que fazemos na casa, o país se beneficia do nosso trabalho. E o governo também se beneficia, porque deste trabalho não recebemos nenhum salário. Enquanto seguirmos no sistema atual, as coisas serão sempre assim. Por isso, me parece muito importante que os revolucionários ganhem a primeira batalha no nosso lar. E olha só que legal. E a primeira batalha a ser ganha é a da participação da companheira, do companheiro, dos filhos, na luta da classe trabalhadora, para que este lar se transforme numa trincheira intransponível para o inimigo. Por quê? Se a gente tem um inimigo dentro da própria casa, então isso será uma arma a mais que o inimigo comum pode utilizar com um fim perigoso. Por isso é necessário ter bem clara a ideia da nossa situação e deixar para sempre a ideia burguesa de que a mulher deve ficar no lar e não se meter em outras coisas, como, por exemplo, assuntos sindicais e políticos. Né? Ainda que ela esteja somente na casa, de todos os modos, ela está, sim, né, metida em todo o sistema de exploração em que seu companheiro vive.
seja trabalhando na mina ou na fábrica, ou onde quer que seja. Não é certo? Então, esse é quase que um diário, é um relato aí da Domitila, e ela, então, ela chega a falar aqui, tem um comitê de donas de casa, ela começa uma atividade mesmo comunitária, uma atividade de liderança, e, enfim, acaba sendo presa, mas ela comanda greves, né? E conseguem resultados interessantes. Isso aí na década de 70, né? Então, se não me engano, a greve veio depois desse texto, né? E aí, depois que terminou todo o processo, ela vai divulgando isso, ela começa a ser reconhecida como uma líder trabalhadora, né? Então, é uma história também da América Latina, é uma história da força da mulher, né? O Dia da Mulher Mineira, e eu achei que era interessante trazer para vocês aqui, né? De novo, moças, abro aqui para comentários, para que vocês se expressem livremente. Que tal? Melhoramos, avançamos, né? Sim, não, como é que estamos? São pessoas simples, né? Um relato de uma comunidade ali, mas muito trabalho, né? Eu acho que a nossa realidade mudou muito, assim, de 50 anos para cá. Eu acho que ainda a jornada tripla de casa, filhos e trabalho fora continua para a maior parte, assim. E é isso que ela fala, é muito o feminismo real, né? Que não existe feminismo sem a luta pelo direito do trabalhador, assim, né? Essa ideia Isso. burguesa de ficar em casa, né? Hum, Tudo anda junto, né? A Sim. emancipação da mulher, se não tiver a emancipação do trabalhador também, o direito do trabalhador, a gente não avança muito. Legal, eu acho que é isso mesmo, né? Ela teve esse papel importante, né, na Bolívia, de mostrar que essas lutas se entrelaçam, né? Então ela quer participar, ela busca a participação. A gente teve algumas experiências, né, também em território nacional, né? Quer dizer, se a gente for falar, por exemplo, do enfrentamento ao golpe dos anos 60, né, do século XX, o golpe civil-militar, que hoje em dia se fala, é assim que se fala, muitas mulheres atuaram na resistência, defenderam a volta dos direitos, né, dos direitos políticos, enfim, se envolveram profundamente, né? Então, é uma consciência, é uma questão cultural, uma coisa que a gente vai ao longo do tempo estabelecendo, né? As especificidades existem, né? Mas existe essa necessidade de união, né? Para conseguir os resultados aí. Aquela história, a união faz a força, né? Então, é o feminismo, é a luta contra o racismo, né? Então tem uma série de. E, claro, a luta dos trabalhadores, né? A gente está vivendo um momento. Quando eu falo momento, historicamente falando, assim, os últimos anos, né? Na América Latina, em alguns lugares, e aqui, tem se falado muito aquela. Existe um papo, né? Ah, mas tem que reduzir o horário de almoço, tem que flexibilizar, né? Então, menos direito, não, tem que pagar muito aquele direito, tem que ter menos direitos para poder garantir emprego. Gente, tenho minhas desconfianças, né? Acho que esse tipo de discurso. Porque é aquela história, você tira alguma coisa e fica com aquela promessa, pode, a gente assim vai conseguir combater. Bom, fica para reflexão, né? Mas a necessidade da gente estar unido para dizer não em algumas situações, né? Eu acho que é um pouco por aí, né? Ela coloca o texto, ó, tá difícil, tá evidente. E olha que legal nesse texto, o lance que eu acho dela fazer as contas. Elas fazem as contas de quanto seria um salário, né? E elas fazem isso para mostrar para os próprios companheiros, né? Porque, gente, a questão do machismo existe entre ricos e entre pobres também. Então é uma conscientização que tem que acontecer em tudo, né? Não tem um bairro específico, não tem uma classe específica.
Então ela vai tentando sensibilizar ela e as colegas, né, da liderança comunitária, né? Enfim, é isso aí. A América Latina se ergue, às vezes precisa, né? Ok. Legal, Bruno, obrigado pelos seus comentários. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem? Bom, gente, nós temos ainda um tempo, né, aqui. Uh, e assim, recentemente participei de um evento com a minha companheira, com a Cláudia, a professora Cláudia Lemes. Participei de um evento que foi até promovido pelo Tribunal de Justiça e pela Federal lá em Santa Catarina. É online, né? A gente participou daqui mesmo, de São José. Foi um evento específico para tratar diversos aspectos, né, da violência contra a mulher. Né? Violência contra a mulher que muitas vezes a gente identifica como uma violência doméstica contra a mulher, porque as estatísticas, e aí eu entrei um pouco nesse estudo, né? As estatísticas mostram que muitas vezes esses enfrentamentos acontecem dentro de casa, né? Infelizmente, né? Então a gente fez uma apresentação, né? Eu tenho essa apresentação aqui, deixa eu ver se eu abro para vocês e a gente aproveita e compartilha um pouco. Aproveita nosso tempo aqui, deixa eu só localizar. É porque essas coisas vão se conectando, né? E aqui eu vou falar então mais especificamente do Brasil mesmo, e são dados super recentes, tá? Deixa eu abrir aqui. Embora eu deva até, de certo modo, pedir desculpa, porque às vezes a gente aborda temas que não são, vamos dizer, agradáveis, né? Mas, por outro lado, existe um sentido todo da gente, né, poder falar sobre isso. Acho que a academia é para isso também, né? Para a gente colocar essas questões, né? Então, eu vou abrir aqui. Deixa eu ver se consigo aumentar. Tá, então a violência doméstica, a violência contra a mulher, violência doméstica contra a mulher no Brasil, antes e durante a pandemia. Então a gente foi olhar esses números, né? A professora Cláudia Regina Lemes, diretora de escola estadual, e a outra parceira minha nesse trabalho é a Débora Oliveira, que é professora também da rede estadual. E a gente então foi olhar para esses dados, né? Primeiro eu vou falar um pouco do contexto histórico. Então agora eu estou falando mais especificamente do Brasil aqui e resgatando um pouco de uma conversa que a gente teve no nosso último encontro, né? Do papel histórico, do contexto histórico da família, né? Desde a colonização do Brasil, a mulher ocupando o lugar de sexo frágil, né? Deveria ser bela, fiel e maternal. Era um modelo até inclusive de origem europeia, né? É assim que se via, né? A importância da maternidade e tal. Nos séculos 17 e 18, ou seja, em pleno período colonial brasileiro, a igreja, né, pregava a monogamia, oficialmente era proibido poligamia, né? Então era regime monogâmico, só que na prática, na realidade, era uma monogamia da mulher, porque os senhores tinham seus casos, inclusive às vezes com escravas, né? Então tinha essa questão, né? Que a mulher era muito vigiada, mas o homem não tanto. No século XIX, vai se fixando uma noção da mulher brasileira como dona de casa, mãe e esposa, né? É a famosa bela recatada e do lar, como apareceu numa revista um tempo atrás aí. No século XX começa a mudar isso, né? Então tem uma urbanização rápida em vários lugares, né? São Paulo é um exemplo, né? Imigração, começa a surgir as colônias e vem muitos imigrantes, né? E aí na segunda metade do século XX, golpe militar, e aí as mulheres vão para a rua, né? Realmente vão para as demandas, vão para os manifestos, né? Aí quando a gente tem o começo do século XXI, nós finalmente aprovamos uma lei como a Lei Maria da Penha, né? Que define as formas de violência doméstica e familiar, né? Em seguida a gente tem o período da Dilma na presidência, né? E nessa época surge uma reação conservadora, uma presença grande da mulher, a mulher começa a aparecer mais, inclusive no Senado, na Câmara, né? Surge uma reação conservadora com pautas moralistas. Então, se vocês
porque alguns de vocês são novinhos, talvez vocês não tenham essa noção, mas lá para 2010, assim, começa a bombar essas passeatas, né, anti-aborto, né? Lembrando que, na verdade, existe uma certa interpretação distorcida aqui, porque ninguém defende o aborto propriamente, né? Existem, na verdade, pessoas que são contra em todas as hipóteses e aquelas pessoas que defendem que a mulher tem o direito de escolher, né? Mas cria-se uma tensão aí, né? Mais recentemente nós tivemos a eleição do Bolsonaro e a gente tem visto nos últimos anos, e eu vou mostrar para vocês isso, o agravamento de episódios de violência contra a mulher no Brasil, né? Opa. Então, o que a gente fez aqui nesse trabalho foi utilizar como indicador, né, o índice anual de feminicídios. Estou falando de dados estaduais e federais. Né? O índice de feminicídios, né, ou seja, homicídios, né, mortes de mulheres, assassinatos de mulheres, foi considerado indicador-chave para avaliar a evolução temporal da violência contra a mulher no Brasil. E algumas pessoas podem criticar, mas por que somente feminicídios, né? É porque, na verdade, quando a gente pensa na denúncia mais ampla de violências de modo geral, esse é um dado muito sujeito à subnotificação. Muitas pessoas não têm coragem de falar disso. Então é mais complicado mesmo, né? Então a gente vai para o feminicídio porque são dados mais confiáveis, tá? É um estudo secundário que foi feito a partir do levantamento de dados sobre esse tema, né? E a gente interpreta apoiado em pesquisa bibliográfica. A nossa ideia aqui era analisar os possíveis impactos do confinamento na violência contra a mulher. Né? Confinamento no período da pandemia, estou dizendo. Né? O contexto hoje no Brasil. O IPEA, em 2019, publica que 28,5% das mortes violentas de mulheres ocorreu em ambiente doméstico. Então, o risco de sofrer agressão por um marido ou companheiro é maior que o risco de sofrer violência por um desconhecido. É uma coisa que eles descobrem, né? Diante da pandemia, já em dezembro de 2019, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, recomenda quarentena, isolamento e distanciamento. Né? A gente sabe da importância disso. A questão que surge nesse contexto aqui é como pedir ajuda em caso de violência. Isso vai ficando mais difícil. Né? Então, a Organização ONU Mulheres Brasil alertou, né, que com esse cenário de pandemia havia um risco de aumento da violência contra a mulher. A quarentena será particularmente difícil para as mulheres e, em alguns casos, pode mesmo ser perigoso. Bom, agora eu vou passar para apresentar para vocês resultados, né, da comparação que a gente fez. O que nós fizemos aqui, na verdade, até chama a atenção para a primeira linha desse grande quadro aqui, né? Essa tabela é que, primeiro lá a gente tem Brasil, né? Então são valores nacionais. O que nós fizemos? A conta da média histórica, e eu considerei média histórica os 4 anos anteriores, né? A pandemia. Então a gente tem os dados anuais, a média é aquela, e aqui a gente compara com os dados especificamente de 2020. Então a gente vê que no Brasil, os feminicídios eram 1.231, pula para 1.338, um aumento de quase 9%. Né? Mas esse aumento ele não aconteceu de modo linear, de modo igual em todo o Brasil, não foi regular. Na verdade, nós tivemos estados com um aumento muito acentuado, outros com estabilidade e alguns poucos estados com redução. Então, em vermelho, eu coloquei os estados que tiveram maior agravamento da violência no contexto da pandemia. Então, a gente vê a região norte muito impactada, um pouco do nordeste também, né? No caso do Amazonas, até mais de 100% de aumento. Né? Esses cálculos todos são feitos a partir do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né? Que são dados públicos. Né? A gente vai lá e olha. E basicamente a nossa análise, os lugares onde havia maior vulnerabilidade foram aqueles em que a situação se agravou. Né? A gente percebe isso. Bom, em valores absolutos, naturalmente, a gente tem valores maiores para São Paulo, Rio, né? São Paulo e Minas, na verdade, os estados onde acontece mais tem mais violência. Né? Bom, aqui,
Aqui é uma projeção que a gente inclui uma projeção 2021 para poder fazer análise de 5 anos do número de feminicídios no Brasil, né? Então a gente tem 2017, 2018, 19, 2020 e aqui para 2021, como nós estamos ainda, né? Em 2021, o que eu fiz foi simplesmente pegar os dados do primeiro semestre, que são dados consolidados, e aí a gente projeta uma possível marca atingida no final do ano. Então a gente tem um risco de ultrapassar os 1.400 feminicídios até o final do ano. Essa situação a gente está. O que a gente percebe aqui, todo mundo está vendo claramente, né? É um ajuste linear, tem uma subida continuada, né? E essa subida, que é uma coisa importante da gente chamar a atenção, ela não é uma coisa que aconteceu na pandemia, é algo que vinha acontecendo. Bom, o que acontece? Formação cultural e discriminação de gênero. Um ponto que a gente questiona muito, né, que a gente chama a atenção, é o fato de que, mesmo em casa, existem aqueles padrões, né, para meninos e meninas. Então, menino às vezes vai jogar bola, a menina tem que ajudar a mãe a lavar roupa, a lavar louça, enfim. Então, existe com isso um reforço de um modelo machista, né? O padrão esperado para mulheres, né? E hoje em dia a gente fala, poxa, que bom, as mulheres estão. Estou aqui com uma turma de alunas, de futuras arquitetas, pessoal fantástico. E assim, ainda existe da parte de muitas pessoas um padrão assim, beleza, vai fazer, você pode trabalhar, vai ter sua vida profissional, só que você tem que cuidar da família também. Então, nesse sentido, a cobrança não é tão diferente daquilo que a gente viu no relato da Domitila, né? Então, ela pode trabalhar, mas não pode descuidar da casa, aquela história, né? E aliás, vou chamar a atenção de vocês também para como vocês são muito conectados, tal, e muito mais que eu, inclusive, né? Vocês devem estar sabendo daquela série Made na Netflix. É uma uma microsérie, uma série fechada, né, de 10 episódios, que assisti em maratona esse fim de semana e que aborda esses temas. É muito interessante, né? Muito bem, a liberdade, o que a gente entende nos episódios de violência contra a mulher? A liberdade feminina, ela requer independência financeira. É importante a mulher ter alguma atividade que gere algum ganho e tal. Para ela mesma é uma coisa que ajuda, dá mais força para alguma denúncia que tem que fazer, né? Então o medo é maior quando a vítima é muito dependente, né? Então essa independência é importante que a gente é uma coisa positiva, né, quando existe. O efeito da pandemia, bom, a pandemia afetou todo mundo, né? Mas a perda do trabalho, né, associada a uma crise, instabilidade econômica, aliás, tenho feito comparações entre dados do Brasil e de outros países do mundo, e assim, é claro que houve crise econômica em vários lugares, mas assim, eu não conheço nenhum outro país do mundo com 12 aumentos de combustível em um ano, em menos de um ano, né? Uma coisa assim chocante, né? Então, essa instabilidade econômica, essa dificuldade toda, gera maior vulnerabilidade feminina, né? As tensões, né, estão mais à flor da pele, enfim. O isolamento, então, pode impactar a mulher, que é a potencial vítima. A estatística, como eu mostrei para vocês, de feminicídio, né? Quando a gente compara o feminicídio com os homicídios de modo geral, quando a gente pega os dados, eu não tenho aqui o gráfico, mas as mortes violentas no Brasil nos últimos 4, 5 anos tem um comportamento assim de sobe e desce, ela fica oscilando em torno de um valor, né? Então tem períodos de aumento, períodos de redução. No entanto, no feminicídio a gente está vendo sempre uma tendência de aumento, né? E assim, é importante dizer, né, eu já comentei que esse problema, né, é um problema acho que global, mas focando aqui no Brasil, é um problema que vem desde antes da pandemia, né? Esse aumento já se verificava, essa tendência, né? Algumas pessoas argumentam que está relacionado com a própria aprovação da lei, a definição de feminicídio no Brasil. Outros países da América Latina já abordam esse tema há mais tempo do que a gente, né? Então aqui ainda está havendo uma conscientização e nesse sentido explicaria um aumento, né? As pessoas terem mais condição de falar sobre isso, de entender, de definir aquilo como feminicídio e tal.
Bom, então a gente vê que são causas complementares, né? A gente tem uma cultura machista ainda, a violência como estratégia de dominação. E no caso da pandemia, mais crise econômica, né? A mulher acaba sendo levada a decidir entre duas, vamos dizer, fica entre a cruz e a espada, né? Como se diz. Primeiro, a segurança sanitária, né? Só que num ambiente tenso, uma casa, um recinto onde pode haver tensão, com aumento de risco de violência. Né? Ou então uma maior interação social, é ir para a rua mesmo e ficar, né? Só que com essa interação social, um maior risco de contágio por conta da Covid-19. Então essa foi o desafio, né? A dificuldade de muitas mulheres nesse contexto de pandemia, né? Então é isso, né? Foi esse trabalho que a gente apresentou no evento. Nós fizemos também um capítulo de livro sobre o tema, que é baseado nessa fala um pouco mais detalhado do que isso que eu falei aqui, né? E que até o final do ano que vem deve sair esse livro sobre o tema. Então, eu achei que era legal compartilhar com vocês, né? E de novo está aberto aqui para debate, para conversa, comentários, o que vocês acham, né? Um tema chato, difícil, mas que é importante a gente falar sobre isso, não calar, né? Quer dizer, a gente tem um histórico na América Latina de diferentes tipos de violência. A gente precisa saber disso, que é para poder se posicionar, né, em favor de uma vivência mais harmônica, enfim, de uma vida mais, de uma sociedade mais justa, né? E eu achei que era bom ter essa conversa com vocês, que talvez fosse importante, né? Comentários, críticas, sugestões. Vocês estão tímidas por causa do Jorge aqui, é isso? Não, aqui eu sei como é que é, a aula de noite, né? Por 10h20 aqui no Brasil, né? Então o pessoal já tá naquela, né, meio cansado e tal. Mas beleza. Ô Jorge, detalhe, essa moçada aqui ainda tem aula de cálculo na sexta-noite. Vai vendo. Nossa. Como é que fala? Requer coragem, né? Mas vamos que vamos. Totalmente. Cálculo um. Cálculo 1, eu dou aula de estudos sociais e cálculo 1 na arquitetura. Olha que legal. Então pego as pontas aí. Não é fácil, não. É. Mas, E aí, bom, moças? fazendo um adendo, professor, ao que o senhor Fala. estava falando dessa questão da violência, assim, agora que, né, que eu estou aqui, assim, eu consigo fazer uma comparação, assim, que acho que é bem legal, porque antes de vir para a faculdade eu tive, né, vários treinamentos online, continuo tendo agora treinamento aí presencial. E aqui, eu não sei se é pelo fato de ser um país, né, como civilização assim mais antigo, né, muito mais antigo do que o Brasil. Aqui, o fato de você falar um pouco mais alto com alguém já é considerado violência. Então, a gente tem um treinamento, né? Eu tive esse treinamento antes de vir para cá, para ir para a faculdade, que qualquer pessoa pode denunciar você se você for pego falando num tom mais alto com alguém. E assim, é crime inafiançável. Tá? 15 anos no mínimo. Caramba. Uau. E assim, é uma coisa que é muito absurdo, porque você fala, nossa, no Brasil, né, muitas vezes você vê briga de casal na rua, o cara espancando a mulher, o povo vê, finge que nada está acontecendo, vai embora e, né, e fica por isso mesmo. Quer dizer, eu não sei se isso continua assim, mas muitas vezes você vê, né, ou ouve falar disso. Tem Então, assim, aquele novo, né? ditado, né? Aquela história de briga de marido e mulher não se mete a colher, mas isso, gente, não pode ser assim. Isso é uma coisa antiga que tem, Uhum. né, que não vale mais. Mas, ô Jorge, você fala disso, né? Dessa questão do fala mais alto. E a gente aqui, não só brasileiro, mas assim, latinos de maneira geral, a gente tem já uma tendência meio explosiva, um negócio meio apaixonado. Que às vezes o cara tá. Eu, por exemplo, muitas vezes, eu tô aqui até na aula, né? De repente eu fala mais alto e tal. Então, de fato, a gente tem que ficar atento, né? É um Exatamente. aprendizado, né? Aqui, assim, né, a gente está num lugar onde, né, por mais que o idioma não seja um problema, mas a cultura em si, né, acaba sendo aí um problema, porque a gente ainda não conhece tudo, claro. Então, a gente se policia muito nessa questão de falar mais alto. É o que o senhor falou, o povo latino, né? A gente fala alto, a gente abraça, a gente beija, é bem da gente, né? Então, a gente se policia bastante, porque
a qualquer momento, né? Eu e a Elaine conversando em casa, pode ser que bata um policial aqui na porta aqui perguntando se a gente está brigando. E não, né? Então a gente está muito esperto em relação a isso. Nossa, tá vendo? É interessante saber dessas coisas, né? Entender isso. Eu acho que a série, essa série que eu falei, a Mad, que tá na Netflix, aborda um pouco isso, né? Uhum. É um dos pontos, juntamente com a questão do consumo de álcool, que nos Estados Unidos é um problema. Aliás, no mundo inteiro é uma questão, né? Sim. E aí a série aborda as tensões que surgem disso, enfim. Ao mesmo tempo que eu fico pensando, a gente vê esse material ficcional, né, às vezes até documentários e tal, e eu fico pensando nos paradoxos, né, porque em muitas dessas produções, na questão do álcool como fonte de violência, a gente vê assim coisas terríveis e tal, e só que todo mundo bebe, né? Então o cara, o agredido bebe, a vítima bebe, né? O agressor bebe, então fica e o cara tá relatando aquilo, tá bebendo, a outra fica desesperada. Então eu fico meio dividido, pensando, caramba, é complexo isso, né? Legal. É uma coisa que às vezes é um hábito que está muito. Uhum. Tem uma coisa da indústria mesmo, né? Na própria Sim. séries, tá? Nos eventos, nos filmes. Mostra consumo. Como a gente teve, e aí assim, não é do meu tempo não, tá? Mas dos meus pais, tal. Mas os filmes, filmes franceses, filmes europeus, década de 50, 40, 50, né? Que todo mundo fumava, né? O vilão fumava, mas o mocinho também fumava, todo mundo fumava, Uhum. né? Era uma coisa sei lá, de elegância, considerada chique, né? E isso já foi ultrapassado, tal, mas a questão do álcool ainda está muito presente, assim, para tudo que é lado, né? Uhum. Aqui assim, bom, por lei, né, você não pode beber na rua, em locais públicos, e você não compra bebida alcoólica. Em supermercado não existe bebida alcoólica, de forma alguma, né? Você encontra tudo que você quiser, mas é tudo não alcoólico, e você tem lugares específicos para comprar álcool, desde que você mostre alguma identificação que você é maior de 19 anos, né? E desde que você também não esteja já bêbado, porque se o dono desse local te vender bebida alcoólica, né, e você já está alcoolizado, ele também é punido. Então, assim, o negócio meio que funciona, sabe? Então, assim, é que a Aham, gente não é de beber, né, mas assim, o negócio aqui funciona. Então, a gente tá aprendendo ainda, né, muita coisa, mas é claro, interessante, é bem muito interessante. bom. Bem legal. Não, te agradeço os toques aí. A gente tá. É bom, sempre bom entender como é que é. Até porque, assim, a moçada uma hora tá aqui no Brasil e amanhã ou depois pode estar em outro lugar, né? Tem Sim. esses costumes que podem, né, a gente pode se ver de frente com situações que são muito diferentes, e tal. Então é Uhum. legal de trocar essa ideia. Te agradeço, Jorge. Imagino que é isso. Pessoal, ó, eu queria falar uma outra coisa para vocês. Eu não sei se vocês vão achar isso boa notícia ou não, mas eu já até antecipei no ambiente virtual. A gente vai ter uma aula extra no sábado de manhã, gente. E por que isso? Porque nós tivemos um evento na semana passada e teremos um feriado na terça-feira. Então, esse semestre, na universidade, a terça-feira foi um dia assim meio premiado, né? E aí, por isso, a gente vai ter no sábado, vai ser online também, como hoje, né? A gente vai ter o nosso encontro. Eu marquei às 8 horas, né? Que é para a gente poder curtir ainda o sábado depois disso, né? E aí eu vou trazer. Já estou com a programação minha aqui. Eu não queria dar muito spoiler, não, mas eu vou. No sábado, a gente vai ver uma cena. Eu vou trazer Bertolt Brecht para a gente conversar. Tem uma cena, uma peça curta do Brecht que é muito interessante. E eu vou ler até um ponto, vou fazer essa apresentação do contexto. E vocês vão ajudar a definir o final da história. Tá? Ela é propositalmente aberta e eu quero debater com vocês como vocês acham que a gente deve terminar essa história. Mas não vou dar detalhes, que é para a gente poder, né? Fica aqui o convite, não percam o sábado de manhã, mas a gente vai se encontrar aí para discutir um pouco mais, né? Pessoal, se tiver tranquilo da parte de vocês, eu poderia encerrar agora. Acho que fiquem. Ó, tá vendo? Agora já tá de noite aí, né, Jorge? Agora já escureceu. Agora escureceu. Agora Tá já certo. escureceu.
Então, gente, se não tiver mais comentários, eu vou dar por encerrado o nosso encontro de hoje, né? E agradecendo muito a presença de vocês, agradecendo muito o Jorge, né? Imagina. Desejando boa sorte para todo mundo, né? E que a gente continue, enfim, se cuidando e defendendo aquilo que a gente acha que é justo, né? Tudo bem? Obrigado, então, gente. Fiquem à vontade e até sábado, na verdade não, até sexta que a gente vai falar de cálculo e no sábado a gente vai ter uma vivência nossa. Tá?